Fala, galerinha. 7º ano. Vamos terminar hoje o filo dos artrópodes. E uns características muito importantes deles, né? Que são os que mais existem como animais no meio ambiente. Tem esqueleto externo. Falamos dos insetos. Vimos que os insetos eles têm 3 pares de patas. Os aracnídeos têm 4 pares de patas, né? Vimos que crustáceos são importantes para o meio ambiente, são filtradores das águas, apresentam cabeça junto com o tórax. E aí a gente começa os aracnídeos, para terminar a parte de aracnídeos, depois a gente termina a parte de quilópoda e diplópoda. Então, quando eu tenho aqui, nos aracnídeos, uma evolução dos insetos, os aracnídeos são uma evolução dos insetos. Então, eles são aranha, escorpião, carrapato e ácaro. Desses aqui, o que a gente mais presta atenção o que existe mais, que a gente mais vê, são as aranhas. Mas não podemos esquecer que os aracnídeos também são formados pelos escorpiões, pelos carrapatos e ácaros. Os ácaros são mais difíceis de se verem, porque geralmente eles são microscópicos, né? Então, todos são da mesma família. Aranha, escorpião, carrapato e ácaro são da mesma família. O que a gente notou que ele é um pouco diferente é que ele tem um corpo igual ao dos crustáceos, dividido em cefalotórax e abdômen. Aqui nesse grupo a gente não vai encontrar eles com asas. Eles têm 4 pares de patas. Não esqueça disso aqui. Ó. Vou até sublinhar aqui para a gente lembrar disso. Ó. Eles têm 4 pares de patas. Isso quer dizer que é diferente dos insetos, que só tem 3 pares de patas. E também outra coisa é que eles não possuem antenas. Okay? Por quê? Porque eles não têm antenas? Porque a gente vai ver aqui que eles têm alguns outros aparelhos que vão fazer esse trabalho aqui. Eles têm quelíceras, eles têm pedipalpos e eles têm glândulas fiandeiras. Isso no caso de quem forma T, no caso das aranhas. Né? Eu tenho aqui quelícera, que serve para inocular o veneno, pedipalpo para manipular o alimento, para segurar o alimento, né? E as fiandeiras. Ó. Aqui. Vamos apagar aqui para a gente liberar aqui essa passagem. Ó, quelíceras, pedipalpo, a função das quelíceras, inocular o veneno. Então veja como ele é grandão aqui, ó. Ele é perfurante, e aí ele inocula o veneno na pele de um ser humano ou no corpo de um predador, de um concorrente. Veja, ele tem um conjunto de olhos, insetos, aracnídeos, eles possuem um conjunto de olhos que vão formar as imagens. Tranquilo? Eu tenho aqui também, no caso da aranha, os pedipalpos que servem para segurar o alimento, para manipular o alimento. Depois ele vê o que ele vai fazer com esse alimento. Ok? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pares de patas. Aqui eu tenho os pedipalpos e aqui na boca eu tenho as quelíceras, que vão servir como cortador. Tranquilo? Exemplos de aracnídeos. Aí a gente tem aqui a aranha, lembrando que não é pelo tamanho, né? Quanto maior a aranha for, maior será a sua quantidade de veneno. Não é isso, não. Tem aranhas muito pequenas que podem ter uma letalidade muito maior do que as aranhas maiores. Já os escorpiões, geralmente são pequenos, eu posso botar alguns maiores. Aqui na região nordeste nossa, a gente tem sempre
esse escorpião aqui, achatado, ele carrega seus ovos aqui em cima, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pares de patas, né? Carrapato, que vive escondido aí nos vegetais, e aqui o ácaro que fica nos cobertores, que ficam nas camas, fazendo com que haja um disparo nas pessoas que são alérgicas, para elas desenvolverem alguns sintomas respiratórios, ok? Beleza? Então, tudo isso aqui faz parte dos aracnídeos. Aracnídeo é a evolução dos insetos. Professor, qual é o tipo de respiração das aranhas? Enquanto os insetos, a gente viu que a respiração deles, a respiração dos insetos, na frente, a respiração dos insetos é através de espiráculos e buracos que eles têm aqui na região do abdômen. No caso dos aracnídeos, a respiração também é pela base. Nessa base aqui embaixo, ele tem uma quantidade muito grande de pequenos furinhos, onde eles têm a respiração, só que não é traqueal, é respiração filotraqueal, é a imitação da respiração traqueal. Consequentemente, já é um desenvolvimento maior da respiração que a gente tinha. A respiração que a gente tinha até agora era uma respiração traqueal. No caso das aranhas, ela tem respiração filotraqueal. Ele já tem uma bolsa por onde o líquido é despejado lá e há a troca gasosa. Professor, então eu tenho respiração traqueal e respiração filotraqueal. Beleza? Tranquilo? Não esquece. Por que não deve esquecer? Porque a gente tem diferenças básicas entre insetos e aracnídeos. Então, lá a gente tem 3 pares de patas nos insetos, aqui a gente tem 4. Lá a gente tem respiração traqueal, aqui a gente tem respiração filotraqueal. A única respiração que não precisa de líquido, que ocorre a troca gasosa, é a respiração dos insetos, a chamada respiração traqueal. Não precisa de líquido. Todas as outras respirações precisam, menos a respiração dos insetos. Okay? Pergunta: o que aconteceria se os insetos desaparecessem do nosso habitat? Se os insetos desaparecessem, ia haver um desequilíbrio muito grande na nossa atmosfera. Por quê? O inseto ele serve de alimento para um monte de predadores. Sapo, passarinho. E aí, se eu não tenho esses animais, esses passarinhos, esses sapos, teriam que procurar outro tipo de alimento. E aí também poderia haver a mortalidade desse tipo de animais. Então, todo animal ele tem a sua função no meio ambiente. Ele controla a quantidade de outros seres. Por isso que são necessários estarem na nossa natureza. Beleza? Então, a gente viu que a aranha ela tem a sua colaboração principalmente na diminuição do número de insetos. O escorpião também. O escorpião faz isso. O escorpião ele se alimenta de bastante baratas. É ele quem controla a quantidade de baratas. Então, apesar dele ser um pouco complicado, porque a gente já tem ele como inimigo, porque ele produz uma certa quantidade de veneno, a gente também tem que pensar que ele também controla a quantidade de baratas. E a gente já falou nisso. Se eu tenho um escorpião aparecendo na minha casa, é porque ele está à procura de baratas. O carrapato, ele suga sangue de outros animais. Mas ele também controla a quantidade de pragas menores. Todo animal ele é importante na natureza, porque ele vive dentro de um meio ecológico. Barata, que alimenta o escorpião, que alimenta o pássaro, e assim sucessivamente. Eu vivo numa cadeia alimentar. Não posso modificar essa cadeia alimentar, porque senão algum processo errôneo vai acontecer dentro dessa cadeia alimentar. Tá certo? Beleza? Bem, falei das aranhas. Os escorpiões são predadores de animais diversos. Falei, se o escorpião ele batalha, ele mata animais diversos,
consequentemente, ele participa da cadeia alimentar. Por isso que a gente não pode deixar de manter os escorpiões vivos. O ideal seria da gente, em vez de matá-los, espantá-los. Mas como a gente tem um medo danado de haver uma infecção pela inoculação do veneno do escorpião, que pode matar uma criança, por exemplo, o ideal é que a gente, além de o afastar, a gente o mate. Okay? Principalmente a gente que vive em locais mais urbanos. Okay? Ele tem um corpo de vida também, cabeça e tórax junto, e o abdômen. Tem 4 pares de patas, porque isso é uma característica dos aracnídeos. Tanto os aracnídeos, como a aranha, como os aracnídeos, os escorpiões, eles possuem 4 pares de patas e não possuem antenas. Veja que até agora, os animais nem antena possuem, nem asas eles possuem. Igualzinho às aranhas, eles têm quelíceras, que servem para triturar o alimento, e pedipalpos, que servem para prender uma presa. Veja que nesse caso aqui, a quelícera dele é diferente da quelícera da aranha. Enquanto a quelícera da aranha serve, essa bichinha aqui, ó, serve para inocular o veneno, a quelícera do aracnídeo serve para triturar o alimento, amassar o alimento. Já os pedipalpos é a mesma coisa, serve para prender o alimento. Aqui, ó. Eu tenho os pedipalpos, 4 aqui, ó, serve para prender os alimentos. Eu tenho as pinças, ó. As pinças servem para triturar o alimento, cortar o alimento. Uma garra móvel para facilitar a presa. Okay? Uma garra móvel e uma garra fixa. Essa aqui fica girando para poder tocar na parte não móvel. Tranquilo? Aqui no cesto tem as quelíceras. Tu lembra que as quelíceras da aranha era para inocular veneno. Aqui não. Aqui eu tenho essas quelíceras para triturar o alimento. Nessa parte daqui, eu tenho a cauda, e nessa parte daqui, eu tenho o aguilhão. É o aguilhão que é inoculado no predador do animal para que ocorra a sua letalidade, a sua morte. Ok? Beleza? Tranquilo? Carrapatos e ácaros. São parentes. O problema é que o carrapato, o ácaro, ele é muito pequeno. Quase microscópico. O corpo é inteiriço. Tem a cabeça arredondada, junto com o tórax. Aí tem cabeça, tórax e o abdômen tudo junto, fundido. Tem 4 pares de patas e não possui antenas também. Mesma coisa, olha. 4 pares de patas não possuem antena. Ó, 4 pares de patas e não possui antena. Não esqueça que aracnídeo é assim, ó. Escorpião, aranha e os carrapatos e ácaros. Todos eles possuem 4 pares de patas, mas não possuem antenas. Os carrapatos alimentam-se do sangue que sugam de outros animais. Professor, por que é que o carrapato necessita de sangue para sobreviver? Porque o sangue, quando entra no corpo animal, ele entra para fazer a fecundação dos ovos. Os ovos necessitam de muita proteína. O sangue da gente é riquíssimo em proteína. Ele faz isso para que ocorra a sua maturação. Os ovos ficam maduros, porque recebem uma grande quantidade de sangue e o sangue tem muita proteína. Os ácaros são bem pequenos e muitas vezes microscópicos e têm vida livre. O ácaro, quando ele está no nosso convívio, e principalmente nos locais, não só porque eles ficam nos locais da cama, preferencialmente, porque quando a gente deita, nós liberamos uma grande quantidade de alimento para eles. Então, eles ficam naquela região ali, uma região úmida,
uma região escura. Ó, esses animais aqui, em sua grande maioria, principalmente escorpião, ácaro e carrapato, adoram sombra e água fresca. Sombra e água fresca quer dizer sombra e ambiente úmido. A umidade vai facilitar e muito a proliferação desses animais. Lembra que a gente falou que escorpião vive 6 meses sem comer e sem beber água? É um indivíduo altamente resistente. Você vai encontrar ele no sertão, nos desertos, a gente encontra. Esses animais eles têm aparelhos adaptados a praticamente não fazer xixi durante a vida. Porque se o cara vive num ambiente escuro, numa seca, onde já tem sol, muito sol, e ele perderia muita água, se ele tivesse liberação de xixi, ele praticamente morreria. Então, esses animais, esses escorpiões, que vivem em regiões secas, geralmente, praticamente, não fazem xixi durante toda a sua vida. São animais adaptados a isso. Adaptados a isso. Ok? Tranquilo? Eu tenho 2 animais que são muito, muito interessantes e pouco conhecidos. Temos os quilópodes e os diplópodes. Esses 2 animais também fazem parte daquela classificação que a gente viu, que é inseto, crustáceo, aracnídeo, quilópoda e diplópoda. Os quilópodas são seres com hábitos noturnos, diferentes dos diplópodes, que são seres com hábitos diurnos. O corpo desses animais, os quilópodes, só quem são os quilópodes? São as lacraias. Lacraia é um bicho peçonhento. Peçonhento é quando libera peçonha. Peçonha é um líquido que pode causar algum dano, principalmente nas pessoas que são alérgicas. Esses animais eles têm cabeça e o tronco longo. Por isso que esses animais parecem uma lagarta. Mas, cuidado, não confunda não. Aqui eu tenho animais que têm um monte de pezinhos em cada parte do corpo. Na cabeça tem um par de antenas longas e um par de olhos. Possuem um par de forcículas, estruturas que inoculam veneno. Cuidado aqui, ó. Deixa eu sublinhar isso aqui para a gente falar sobre isso. Forcículas. Esses aqui são inoculadores de venenos, como as quelíceras, que eles não têm. Eles têm um par de forcículas e vão fazer com que haja a introdução, a inoculação do veneno. Tem um par, guarda isso aqui, ó. Tem um par de patas em cada anel. Cada anel desse. Cada anel que ele quer dizer é o seguinte, veja. Cada parte do corpo desse ser aqui, ó. Cada anelzinho desse aqui tem um par de patas. Ó. Tem uma pata aqui, outra pata aqui. Guarda isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Os quilópodas têm um par de patas em cada anel. São terrestres, são carnívoros e de movimentos rápidos. Terrestres, carnívoros de movimento rápido. Veja como ele aqui, esse quilópoda, ele é mais desenvolvido do que os que vêm depois, que são os diplópodas. Esse aqui tem hábitos noturnos, o outro tem hábito diurno. Aqui eu tenho cabeça e tronco longo. É praticamente parecido os dois. Tem uma cabeça, um par de antenas longas e um par de olhos. A diferença é que esse aqui tem um par de forcículas. Essas forcículas, como se fossem pequenas garras, são estruturas que vão inocular o veneno no predador. Possui um par de patas em cada anel. E são terrestres, guarda isso aqui, ó, carnívoro.
Como pode, professor, um animal tão pequeno se alimentar de carne? Bem, ele vai se alimentar de pequenos seres, né? Não seres muito grandes. E eles têm movimentos muito rápidos. Apesar de eles serem alongados, eles têm capacidade de ter movimentos devido ao seu sistema muscular. É um sistema bem flácido. Aí, como exemplo, nós temos as centopeias e as lacraias. São elas que vão fazer esse tipo esse tipo de características. Centopeias, centenas de pés. Por que centenas de pés? A gente está falando que ele tem, cada anel ele tem um par de patas. Beleza? Então, guarda aí. Noturnos, tem forcípulas, um par de patas em cada anel, são carnívoros e rápidos. Vamos tirar isso aqui. Vamos ver o que ele diz do outro. Pronto, está aqui, ó. Tá aqui, ó. Um par de patas em cada segmento. Um par de patas em cada segmento. Certo? Aspecto externo de um quilópode, de uma centopeia. Um par de patas em cada anel. Certo? Aqui tem as antenas. E aqui eu tenho o órgão inoculador do veneno, que é a forcípula. Beleza? Depois eu saio de quilópoda e vou para esse aqui, ó. Esse é o diplópodo. O diplópodo tem corpo dividido em cabeça, um pequeno tórax e um abdômen. Mas é praticamente imperceptível você dividir cabeça, um pequeno tórax e um abdômen. Cabeça, tórax e um abdômen alongado. Na cabeça tem um par de antenas, lá também tem. Possui no tronco 2 pares de patas em cada anel. Cada anel, 2 pares de patas. Quanto é que tem lá? Um par de patas. São terrestres. Herbívoro. Eu falei para tu que os outros são carnívoros? Esses são herbívoros. De movimentos lentos. Enquanto a lacraia se movimenta rapidamente, os pios de cobra, os emboás, são muito lentos. Tanto é que quando você toca no emboá, ele se enrola todinho. Lá, geralmente, eles vivem em locais secos. Aqui vivem em locais úmidos e sombreados. Então, quando cai na prova, faz uma ideia do que é um quilópoda, do que é um diplópoda. Quilópoda, noturno, carnívoro, inocula veneno, diplópoda, diurno, não inocula veneno e não é carnívoro, ele é herbívoro. Quilópoda, movimento rápido. Diplópoda, movimento lento. Quando você vê que eles têm diferenças, então é isso que a gente vai explorar na sua prova. Eu tenho aspecto externo de um diplópode, onde eu tenho aqui, ó, 2 pares de patas por anel. Cada anel desse aqui possui 2 patinhas de um lado e 2 patinhas do outro. Eu tenho as comparações entre os artrópodes. Aí eu tenho inseto. Qual é a divisão do corpo dos insetos? Cabeça, tórax e abdômen. Os crustáceos, cabeça junto com tórax e abdômen. Aracnídeos, cabeça junto com tórax e abdômen. Filópodes, cabeça e tronco longo. Diplópodes, cabeça, tórax e abdômen. Então, ó, vê que aqui tem a cabeça e o tronco longo. Aqui eu tenho cabeça, tórax pequeno e abdômen. Beleza. Patas, eu tenho 3 pares de patas.
Certo? Olha os aracnídeos. Olha, 3 pares, aracnídeo 4. Aqui é variado o número, aqui é um par em cada anel e aqui são 2 pares em cada anel. Insetos, um par de antenas, crustáceos, 2 pares. Aracnídeos não possuem antenas, não esquece isso não. Todo mundo tem antena. A única exceção são os aracnídeos. E as asas, só os insetos possuem asas. Nenhum dos outros possui asas. Certo? Próxima aula a gente vai entrar com equinodermos. Equino quer dizer espinho, dermo quer dizer pele. Animais com espinhos na pele. Ok? Próxima aula a gente começa daqui. Valeu, feras!